Fala, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma lição, a nossa lição 4, tá? Dos bastidores da criação do seu mini home care. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, eu diria que é 90% do sucesso do nosso negócio está nessa lição aqui, que é na escolha dos parceiros, dos cuidadores, que é quem realmente vai fazer aí o trabalho pelo nosso negócio. Eles são as grandes estrelas aí e encontrar e reter os melhores cuidadores geralmente não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil nem encontrá-los e nem retê-los, tá? Mas nessa aula eu vou mostrar para vocês sobre algumas formas que você vai fazer para organizar esse seu banco de dados. Aqui a gente está na criação do banco de dados, mas também nós vamos responder a uma pergunta muito recorrente, que é: qual que é a quantidade mínima de cuidadores que eu preciso ter no meu banco de dados para eu poder dar start no nosso negócio, no meu negócio? Essa é a grande dúvida, beleza? Mas vamos lá, para responder quantos cuidadores eu vou precisar, ela é muito simples, eu tenho que sempre pensar de uma forma muito lógica. Pensa bem, você geralmente vai vender um serviço que pode ser consumido por 24 horas. Logo, como que você vai ter que pensar? No mínimo, você precisa, para começar, já respondendo direto, você precisa ter no mínimo 4 bons cuidadores já avaliados para você começar depois a divulgar, né? A dúvida frequente é: eu começo a divulgar antes ou eu converso ou eu crio meu banco de dados antes? Qual que é? Você sempre vai criar o banco de dados antes, até porque se você começa a divulgar e não tem cuidador, como é que você vai atender o cliente? Né? A parte mais lógica é você começar criando o seu banco de dados, e eu falei para você que você precisa ter no mínimo 4 pessoas. E por que 4 pessoas? Pensa bem, aqui a gente geralmente, aqui no Paraná, e é o que geralmente a forma padrão de plantões é o 12 por 36, é o famoso 12 por 36, no qual a pessoa trabalha 12 horas e folga 36. Se eu quero atender uma família, se eu preciso atender uma família por 24 horas, eu vou precisar ter no mínimo 4 profissionais para fazer esse atendimento, e por isso eu recomendo que você tenha no mínimo já 4 cuidadores avaliados já no seu banco de dados, para depois você começar a fazer essa divulgação. Mas a grande máxima é: cuidador nunca é demais. O seu trabalho como agenciador do seu mini home care é estar em constante procura de crescer o seu banco de dados, na constante procura do cuidador. Quanto mais cuidador você tiver, melhor. E por que eu falo isso? Porque que acontece? A vida das pessoas mudam. O cuidador que você conversou nesse mês que vem ele já arrumou um trabalho, ele já não está mais à disposição, ou seja, a rotatividade, a volatilidade do seu banco de dados, ela é muito grande. As coisas vão se renovando. Um cuidador mudou de horário, um cuidador foi embora da cidade, isso vai acontecendo e você tem que ficar repondo. Volta e meia você tem que ficar repondo esse seu banco de dados, por isso que a nossa procura ela é constante. E quando eu falo que cuidador nunca é demais, existe um outro problema que geralmente é a agência que resolve. O que acontece? As famílias, quando precisam de cuidadores, eles precisam para ontem. Eles te ligam geralmente querendo o cuidador já no outro dia na casa. Se você já tiver um banco de dados grande, avaliado, com os cuidadores certos, o que acontece? Se o cliente te ligou hoje, você foi hoje, amanhã você já fecha o contrato, você já está trabalhando, entendeu? As famílias não compram. O que as famílias compram da gente? Elas compram basicamente a indicação de um bom cuidador, de um profissional mesmo, né? A segurança também de ter uma empresa intermediando essa negociação, porque as famílias elas não querem ter esse vínculo com o cuidador, e também a velocidade de resolução, porque um paciente que teve um AVC, o AVC não marca a hora, ou um paciente que estava internado e o médico falou assim: olha, pode levar para tá de alta, pode levar para casa, e a família da noite para o dia ela precisa se organizar. Ou seja,
se você tiver velocidade de resolução do problema da família, a chance de você fechar contrato vai ser muito mais fácil. Por isso que quando a gente tem um banco de dados repleto, grande, nós conseguimos resolver os problemas com velocidade e isso faz toda a diferença. Porque se você falar para ele que vai, eu preciso montar a equipe ainda, você pode ter certeza, ele vai procurar uma outra forma. E se você falar que resolve para ele de imediato, você pode ter certeza que ele vai fechar com você, que muitas das vezes a solução para esse problema é emergencial, tá bom? Por isso que as famílias precisam de velocidade. Recapitulando, no mínimo 4 profissionais. Tá, agora vamos entender qual característica que precisa ter esses 4 profissionais. São 4 profissionais que você vai precisar. 2 com disponibilidade noturna e 2 com disponibilidade diurna. E o que é muito importante na escolha desses 4 profissionais? Aqui, como eu comentei, nós temos muito o plantões 12 por 36. O que acontece? A pessoa, quando ela trabalha num plantão diurno, vamos falar primeiro no plantão diurno, isso também se aplica no plantão noturno, mas vamos lá. A pessoa que trabalha um 12 por 36, ela trabalha uma noite sim, uma noite não, uma noite, né? Ou seja, numa noite ela trabalha, é uma noite par, na outra ela descansa na noite ímpar. Ou seja, esses 2 profissionais do dia precisam ter a seguinte característica. O profissional 1 do dia tem que ter disponibilidade em dias pares e o profissional 2 precisa ter disponibilidade em dias ímpares, para não ter conflito de agenda deles, entendeu? Né? Se esses profissionais têm a possibilidade de levar 2 trabalhos, né? E, nesse caso, e também os cuidadores da noite precisam ter a mesma característica, ou seja, não adiantaria você já ter 4 cuidadores avaliados, no qual os do dia, por exemplo, estão trabalhando em plantões pares, ou seja, você teria o gap ali do plantão ímpar. Como é que você fecharia? Tá bom? É uma coisa que você precisa se atentar também, que é na disponibilidade desses profissionais, no mínimo 4 que tenham disponibilidades alternadas. Beleza? Deu para entender bem qual que é a característica? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Beleza. Joia, o que a gente viu até agora? Isso eu quero fazer um review em relação às lições que já foram passadas, tá bom? Se você chegou agora nessa aula, não assistiu as outras lições, o que você vai ver na lição 1? Você vai ver na lição 1 que nós falamos sobre o plano de negócio, tá? Perdão, sobre o modelo de negócio, tá? É ali na qual eu explico qual que é o modelo de negócio que você precisa implementar de um mini home care, que existe diferença do tradicional, como fazer o planejamento, né? Primeiro se a gente vai fazer uma viagem, precisa se planejar, né? Se você vai empreender, você também precisa começar pelo planejamento, tá bom? E eu falei especificamente sobre a análise do mercado e recapitulando que o planejamento existem outras planejamentos que você precisa fazer também, mas eu foquei bastante na análise do mercado para você entender bem. Falamos na lição 3 qual será o investimento que você vai precisar fazer. Eu falei sobre investimento em tempo e em dinheiro, e hoje eu estou falando sobre o banco de dados dos nossos cuidadores, aí das grandes estrelas do nosso negócio, que são eles que carregam o piano, e essa parceria precisa ser muito bem feita numa forma de negociação ganha-ganha, na qual vai ser vantajoso para eles e vantajoso para você também. Beleza? Já respondi a questão de quantos cuidadores você vai precisar, lembrando que cuidador nunca é demais e que o seu trabalho é estar constantemente aumentando o seu banco de dados para que você tenha velocidade em resolver o problema do cliente. Beleza? Vamos lá então? Beleza, joia. Já sei que eu preciso de 4 profissionais, joia, no mínimo, né? Mas aonde que eu encontro essa galera? Existem no mínimo 5 lugares ou 5 formas de você encontrar bons cuidadores. Vamos pensar no lógico. Beleza, onde que tem cuidador de idosos? O cuidador de idosos, você pode encontrar ele no hospital, porque às vezes ele pode ser um técnico de enfermagem. E a grande maioria dos cuidadores são técnicos de enfermagem, tá? Beleza. Hospitais,
já um local que eu já vou ligar já o meu radar. Escolas profissionalizantes, tanto escolas profissionalizantes de curso mesmo de cuidadores, beleza? Você vai encontrar também, ou escolas técnicas também. Outra forma de você encontrar bons cuidadores, e na minha opinião essa é a melhor forma. Não, pera aí que eu vou deixar ela para o final, só para segurar você um pouquinho nesse vídeo. A quarta, vou para a quarta, que é através de campanhas. Eu crio campanhas no Facebook, no Instagram, com formulários, que levam até formulários, e é um pouco mais complexo de fazer, é muito bom de se fazer, tá? Mas também é uma forma de você captar cuidadores, beleza? Outra forma que é através de grupos de Facebook e Instagram. Grupo de Instagram, nem tem grupo no Instagram, mas enfim, vocês entenderam. Grupo de Facebook, lá você vai encontrar, mas precisa ser especificamente grupos da saúde, porque geralmente, e eu já fiz alguns testes em grupos de vendas, né, esses grupos enfim, de divulgação aleatório assim, eu nunca tive um bom retorno de profissionais capacitados. Geralmente a pessoa fala que é cuidador, essas pessoas estão nesse grupo vendendo ou comprando alguma coisa, a pessoa fala que é cuidador e nem é cuidador, não tem, enfim, você acaba investindo muito seu tempo e não é um profissional que possa vir agregar para você. Eu recomendo que, se for fazer Facebook, grupos de Facebook, que seja grupos da saúde, de profissionais da saúde, beleza? Agora, qual que é a melhor forma, que eu falei que ia deixar um pouco para o final, que é através da indicação dos próprios cuidadores. Conhecer um cuidador, senta, conversa com ele, pede referências de outros, né, pede indicação de outros, você vai meio que cavucando ali, você conhece um já conhece outro, você vai como se fosse uma rede, fazendo uma rede de contatos, conhecendo cuidadores, porque geralmente essas pessoas elas se conhecem, assim como grupos de fisioterapeuta. O fisioterapeuta conhece outro fisioterapeuta, o nutricionista também. Com os cuidadores é a mesma coisa. É a forma mais certa, mais assertiva, perdão, de você conseguir captar bons parceiros, bons cuidadores, tá bom? Que nem no começo eu falei, agora eu quero falar um pouco sobre a forma. Eu falei onde você vai encontrar, um pouco sobre a forma, mas eu não comentei, por exemplo, no hospital. Como que você pode captar cuidadores no hospital? E eu vou falar o que eu fazia. Hoje em dia não faço mais porque o meu banco de dados, as pessoas já me procuram, e isso vai acontecer com você também, né? Vai chegar uma hora que você não vai precisar, esse trabalho vai ficar mais orgânico. As pessoas vão chegar até você pedindo plantões, é mais no começo. Mas voltando lá, quando eu captava em hospital, o que eu fazia? Eu fazia um cartazinho, tá? Informando que eu estava precisando de cuidadores, um cartaz numa folha A4, e ia conversar com o diretor do hospital, com alguém responsável do hospital, e pedir autorização para eles, para saber se eu podia colocar em algum mural de funcionários ali, né, explicando. Geralmente eu colocava, procura-se cuidadores dispostos a fazer plantões extras, tá? Trazendo para o extra, tá bom? E isso funcionava muito bem, consegui bons contatos de dentro do hospital, você já pega a pessoa já que tem uma experiência bacana, né, para poder te ajudar nessa jornada. Outra coisa, em hospital ainda, outra coisa que eu fiz muito, que era, eu fazia uns cartazinhos só que menores, como se fossem uns cartõezinhos, né, serve também. O que eu fazia? Com esses cartazinhos, eram folderzinhos menores assim, porque ficava mais ilustrado e tal, mas você pode fazer com um cartãozinho também, e na hora de você conversar com a pessoa, você explica o seu projeto. Eu ia até o hospital, geralmente, em horários de troca de plantões. Geralmente, 7 horas da manhã, às 13 horas, às 19 horas da noite. Por quê? O que acontece? Geralmente aqui no hospital eles iam entrando tem uma portinha por onde os profissionais entram e saem ali e tal. Geralmente o que eu fazia, e eu abordava mais os profissionais estavam saindo, que eles estavam com mais tempo, estavam acabando de sair. Geralmente quem está entrando está com um pouco de pressa, ela não tem como parar para conversar com você. Eu abordava os profissionais que estavam saindo de plantão e explicava o meu projeto. Falava, olha, eu tenho um serviço de cuidadores
e eu tô procurando pessoas para me ajudar. Se você tiver interesse, me liga, tal, seja breve, se apresente, né? Eu me apresentava, explicava rapidamente, de uma forma resumida, o meu objetivo daquela abordagem ali e um pouco do meu projeto, e assim eu ia criando a minha rede de contatos também. É muito interessante fazer isso, tá bom? Em hospital, então, são duas formas: cartazinho, conversar com o coordenador, e trocas de plantões, folderzinho ou cartão, abordar a pessoa que está saindo, tá? E explicar o seu projeto de forma resumida. Sempre se apresente, né? Seja gentil. Isso nem precisa ser dito, tá? Nas escolas, como eu falei, que outra forma de você captar cuidadores também são nas escolas, né? Escola técnica de enfermagem, escola de cuidadores também, que presta curso para cuidador. São bons lugares também, porque a pessoa que está fazendo um curso, ela, na realidade, o curso é só o meio. O objetivo dela é conseguir um emprego, né? Geralmente, o meu papo o que eu fazia? Eu ia até o coordenador do curso e explicava o meu projeto. Aí é um cartazinho, tá? E existe um detalhe aqui. Geralmente, essas escolas, elas também têm grupos de WhatsApp de alunos, né? E o que eu fazia? Aqui nas escolas técnicas aqui, eu ia nas salas de aula dos alunos do último semestre, daqueles que estavam concluindo, porque eles iam sair enfim, iam se formar e iam procurar emprego, e ali eu seria uma opção para eles. E eu conversava com o coordenador e explicava isso, falava assim: meu projeto é esse, tá? Eu acho bacana também para a escola, que é um diferencial para vocês, né? Ter também uma forma de treinar para o mercado de trabalho esse pessoal que está se formando com vocês. Geralmente, os coordenadores de cursos, eles têm uma abertura muito bacana, são gente muito bacana e disposta mesmo a ajudar os alunos deles e a criar um diferencial para a escola deles, né? Lembrando que, aquilo que eu falei, o aluno que está ali, ele está com um objetivo, o objetivo dele não é se formar, o objetivo dele é ter um emprego, né? O curso ele só é o meio, é o caminho para se chegar em algum lugar que é o emprego. Basicamente, é isso. E lembrando também que você pode pedir para ela te colocar aí nesse grupo de alunos, ou fazer postagem. Você pode fazer, entra no canva.com, que é um aplicativo online que você cria uma arte bonitinha, aí, né, coloca a logomarca da sua empresa, vê se a escola permite também colocar ali uma logomarca deles também, para que a professora ou o coordenador ou algum aluno faça essa divulgação nesses grupos. Geralmente, lembra lá, grupos de último semestre, tá bom? Ou aqueles que estão ali perto de concluir a formação deles. Até porque poderia até ser profissionais que estão ainda estudando, porque como você vai vender serviços de cuidadores, não importa se a pessoa já tenha Corém ativo ou não, porque você não vai vender serviços de enfermagem, entendeu? Você está vendendo serviços de cuidadores, poderia até ser alguém que está até um pouco antes. Eu geralmente optava pelo último semestre, porque mais por questão de agenda, porque o aluno que está no último semestre, geralmente aqui fazia plantão, fazia estágio, hora estava de dia, hora estava à noite, para mim meio que atrapalhava um pouco, entendeu? Mas é isso aí, tá bom? Deu para entender, né? Joia! O que nós aprendemos? Nós aprendemos até agora que nós precisamos do mínimo de 4 profissionais para dar start no nosso negócio. Nós já sabemos onde encontrar e como fazer as abordagens dessa captação para aumentar esse banco de dados. Só que nada adianta eu ter um banco de dados grande, só que ele for todo desorganizado. Porque se você não tiver organização, você vai acabar gastando muito tempo para procurar o cuidador certeiro, para quando você fechar uma parceria, ou enfim, fechar com um cliente, perdão. Você vai demorar muito tempo ali, porque você vai conversar com tanta gente que você não vai lembrar do rosto de todo mundo. E eu criei algumas estratégias aqui para eu lembrar. E que estratégias que eu utilizo para organizar o meu banco de dados? Eu crio algumas estratégias, geralmente de prefixo. Eu uso alguns prefixos, tá? Eu estava esquecendo aqui já de falar algumas dicas de onde que você vai armazenar esse banco de dados, tá? E
uma forma de proteção dos seus dados. Eu uso dois meios, que é a minha agenda telefônica, na realidade são três, né? Porque tem uma dica aqui que é a dica do armazenamento em nuvens. Tá, a dica, você vai usar sua agenda telefônica e você vai criar um formulário no Google Forms, que isso aqui também, o que é? O Google Forms nada mais é do que um aplicativo do Google, no qual você cria um formulário, a pessoa preenche e os dados dela vai chegar para você, numa planilha em Excel que vai ficar ali guardadinho em nuvem, não tem como você perder. A dica mais importante que eu tenho para dizer em relação a isso é: armazene todo o seu banco de dados em nuvem, não deixe somente na sua agenda do seu telefone. Porque vai que esse telefone é roubado, vai que esse telefone quebra, você acaba não tendo mais acesso a todo aquele banco de dados. Lembrando que o seu principal ativo são os seus contatos, você vende contato, entendeu? Por isso você precisa proteger eles, armazenando no mínimo em 2 lugares, se você puder armazenar até em 3, melhor ainda. Tá? E geralmente eu coloco em nuvem, porque se eu perder o dispositivo, se alguém me roubar, levar meu celular, eu consigo acessar todo o meu banco de dados já que ele estava lá, ou no Google Cloud, ou no Google Contacts, ou seja qual for o serviço de nuvens que você vai fazer. Outra coisa que eu de dica também, fazer um backup de vez em quando, né? Eu não faço porque os backups dos meus ele já é sincronizado automaticamente, tá? Toda semana, na realidade a cada 3 dias, o próprio aplicativo ele faz um backup, já que ele é sincronizado ali, eu acabo não precisando fazer, tá? Mas se você não tiver em nuvem, recomendo que esteja, faça o backup, beleza? E faça um formulário no Google Forms. Eu não vou explicar fazer isso porque é um pouco complexo, são vários passos para se fazer. Mas só para exemplificar, você precisa ter 2 lugares no mínimo para guardar esses contatos, beleza? Agora eu quero falar aquilo que eu comecei a falar e não terminei, que é sobre a organização. Como que é que eu organizo isso e como que eu utilizo de prefixos. E você vai entender o que é prefixos agora no meu próximo slide. O que eu faço? Olha lá, isso aqui é a tela, essa aqui é a tela do meu telefone, tá bom? O que eu faço primeiro para eu saber que aquele contato é de uma cuidadora, tá? Eu uso o prefixo CUI, tá? Eu coloco CUI, tem um asteriscozinho, você está vendo aqui que tem um asterisco aqui, tem um sinalizador, tá? O prefixo é CUI e o sinalizador é esse asterisco aqui. Tá? E aqui o X aqui entenda-se como se fosse o nome da pessoa, e eu vou explicar cada um. Ó, que nem aqui, eu atendo a cidade de Apucarana e Arapongas. Que eu faço? Eu coloco Cui Ara para cuidador, ou seja, já sei que é Cui Ara Simone de Araújo, é a cuidadora de Arapongas, Simone de Araújo. Aí eu coloco também Cui Apu Juliana Félix, né? Tá, eu já sei que é cuidadora Juliana de Apucarana Félix. Ou seja, eu já estou dividindo ali, eu já estou informando. Porque quando eu precisar de uma cuidadora, tipo assim, eu não sei se a Juliana é cuidadora, se ela é fisioterapeuta. Se já tem aquele prefixo que é o CUI aqui, eu já sei que essa pessoa é uma cuidadora, entendeu? Agora, e aqui logo vem o sinalizador. E o que é um sinalizador? Observe aqui que esse aqui eu coloco o nome da pessoa, o sinalizador e o telefone, tá? O telefone aqui, enfim, beleza. Aqui eu coloquei a data que eu conversei com a pessoa, ou que o contato me chegou, ou que eu conversei pelo WhatsApp, eu sempre coloco uma data em relação a isso. Outra coisa que eu coloco aqui, que eu não coloquei nessa foto aqui, qual que é a disponibilidade da pessoa. Isso é muito importante. Eu esqueci de colocar aqui, mas você não esqueça de colocar, tá? Ou seja, eu sei que eu conversei com essa pessoa no dia 14/7 de 2022 e é uma pessoa que tem disponibilidade noturna, por exemplo, tá? Importante também, ela veio de indicação de alguém? Porque se essa pessoa já veio de indicação de alguma cuidadora minha, ela tem um peso maior. É uma pessoa que eu posso vir a confiar mais porque ela veio de uma indicação de uma pessoa que eu confio, tá? Lembrando que indicação é tudo. Aí eu coloco, né? Lembrando que eu já conversei com essa pessoa, né? Eu coloco a referência 1, a referência 2 e tipo assim, aqui não vai dar pra ver, mas logo embaixo, só esperar sumir aqui, vocês vão ver embaixo que está escrito agendar. Ou seja,
Essa pessoa, ela veio de uma indicação e eu gostei dela da conversa. Gostei dela na conversa no WhatsApp, ou como ela veio de uma indicação de uma amiga minha, eu fico mais inclinado a sentar e marcar uma conversa. O que eu coloco ali? Você vai notar ali embaixo, está escrito agendar. Ou seja, provavelmente eu conversei com a pessoa, eu gostei dela e já vou colocar ali na minha lista de agendamento. Porque eu vou agendar com essa cuidadora para conversar com ela, para conhecer ela e para fazer uma avaliação mais a fundo caso tenha algum... enfim, caso tenha alguma parceria que pode nascer dali, tá bom? Ou seja, gostei da pessoa e vale a pena investir o meu tempo da minha semana numa entrevista, beleza? Só para você entender. Agora vamos dar continuidade aqui, principalmente nos sinalizadores agora. A questão do prefixo em relação ao nome da pessoa, né, enfim, a profissão da pessoa, acho que ficou claro. Sempre, qualquer cuidadora que vem até mim, eu vou agendar no meu telefone como Cui, porque eu já sei que é uma cuidadora, tá? E se você tiver várias cidades, você coloca também, assim como eu faço aqui, colocando a inicial da cidade na qual você atende, beleza? Mas vamos voltar ao sinalizador, que o sinalizador, na minha concepção aqui, é o mais importante, tá? Coloquei, quando eu vou agendar uma pessoa... Quando eu já conversei com essa pessoa, eu coloco e gostei, tá? Além de eu ter conversado e gostei da pessoa, eu coloco 2 asteriscos no nome dela. Por quê? Porque daí eu já diferencio. Quando uma família fecha contrato comigo, eu já vou no quê? Eu vou primeiro na minha agenda procurar as pessoas que já foram avaliadas, que eu já gostei, para saber se elas têm a disponibilidade para poder me atender. E sempre... quando eu gravo nas notas do meu celular, eu coloco aqui tudo aquilo que eu já falei anteriormente e note lá embaixo que está como avaliada e tem 2 xizinhos. Ou seja, eu tenho todas as informações ali da pessoa que eu gostei dela, né? E assim que eu fechar um contrato, eu vou acionar essa cuidadora, tá bom? Lembra de colocar a disponibilidade da pessoa também, tá bom? Beleza, agora também tem um outro sinalizador que são 3 asteriscos. Ou seja, quando tem 3 asteriscos no meu telefone, foge porque eu não gostei da pessoa, eu já avaliei ela, não tem perfil nenhum para trabalhar comigo e olha, vai acontecer com você também. Vai ter pessoas que não vai bater o santo, vai ter pessoas que não tem o perfil do serviço que você quer prestar, enfim. E eu vou um pouco mais além também. Eu também coloco 3 asteriscos para cuidador que pisou na bola comigo. Tem 3 asteriscos, porque eu também não vou lembrar também, né, das pessoas. Tem 3 asteriscos ali, eu fujo para longe. Por quê? Às vezes a pessoa, já aconteceu muito de pessoas me deixar na mão. Ou seja, você acha que eu vou dar a oportunidade uma segunda vez para uma pessoa que já me deixou na mão uma vez? Não, essa pessoa vai ser marcada ali e eu já sei que aquela pessoa ali, você pode até notar lá embaixo que está como avaliada e tem um vermelhinho ali. Uma forma de eu me proteger, beleza? Eu acho que é isso, tá? Essa aula ficou um pouco longa do que eu tinha planejado, né? O que nós falamos nela? Nós falamos sobre quantos parceiros você vai precisar, onde você vai encontrar e até falei um pouco sobre como fazer essa captação na prática, né? O trato ali com os responsáveis das instituições, né? Hospital e escolas. E também falei como você vai organizar o seu banco de dados. E não esqueça da importância da proteção desse banco de dados, que é fazer uma sincronização ali com algum aplicativo de nuvem. Beleza? Joia, a nossa próxima lição, nós estamos indo para a reta final, que nós vamos falar sobre como divulgar o seu serviço, porque até agora a gente já criou o nosso negócio, a gente já tem site, a gente já tem toda a estrutura, né? A gente já tem todos os cuidadores avaliados, nós estamos prontos para dar o start, e o start nós vamos dar a partir do momento que a gente começa a gritar para os 7 ventos que nós temos uma empresa de cuidadores. E a próxima lição é isso que nós vamos fazer. Beleza? Nos vemos na próxima lição, uma lição muito importante também. E eu vou falar, só para dar um spoilerzinho para vocês, eu vou falar sobre qual que é a melhor mídia para você captar clientes. Beleza? Vou falar das outras, vou citar, mas fica ligado na próxima lição, que ela é muito importante, que eu vou entregar o ouro aí na nossa lição número 5, beleza?
Valeu, gente, nos vemos na última lição, na quinta lição, logo mais. Valeu! Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt